De tempos em tempos é comum que surja uma tecnologia que muda tudo. Durante a virada para o século XX foi a eletricidade e hoje é a inteligência artificial. Pode parecer precipitado, mas a verdade é que a IA será a base de todas as novas indústrias do mundo, e dois países têm claras pretensões de despontar como líderes nesse setor, China e Estados Unidos. O gigante asiático já anunciou sua meta de se tornar líder no setor até 2030, e as expectativas estão altas, pois o governo chinês possui, em média, 4 vezes mais engenheiros à disposição do que os Estados Unidos. Quantias enormes de dinheiro estão sendo investidas em pesquisa e inovação, colocando a China no caminho certo para que se torne determinante no futuro desse setor e de toda a economia do século, que promete ser tomada pela ação desses algoritmos. O Partido Comunista Chinês compreende que impulsionar o avanço da inteligência artificial é fundamental para sua própria manutenção, porque será imprescindível para sustentar o contínuo crescimento econômico do país. Os Estados Unidos podem ser os líderes atualmente, mas estão em alerta com a rápida evolução chinesa, que já começa a dar sinais de que muito em breve o jogo pode virar. Mas afinal, seria possível a China ultrapassar os Estados Unidos no campo da inteligência artificial? Estariam as gigantes do Vale do Silício ameaçadas pela ascensão chinesa? É o que vamos tentar entender nesse vídeo. Para entender como a IA pode revolucionar setores inteiros, é válido citar o exemplo do projeto AlphaGo. Em 2015, uma empresa inglesa chamada DeepMind desenvolveu um algoritmo especializado no milenar jogo chinês chamado Go, considerado um dos mais difíceis do mundo e jogado há milênios no país. Para se ter uma ideia da dificuldade, o número de configurações possíveis em um tabuleiro de Go é maior do que o número de átomos no universo, e se pensava que era impossível catalogar todos os movimentos e regras e passá-los para uma máquina. Contudo, na época a DeepMind desafiou esse dogma e construiu um algoritmo implementando o aprendizado por esforço, tecnologia que permitia que a IA não somente jogasse, mas implementasse seu próprio aprendizado em ações futuras. Foram alguns meses de desenvolvimento, e quando a inteligência artificial foi colocada contra o melhor jogador do mundo, ele não foi somente derrotado, mas humilhado por ela. 2.500 anos de experiência humana foram ultrapassados em questão de meses. Novos movimentos que nunca haviam sido descobertos foram implementados pela máquina, que logo após se consagrar vencedora, foi enviada para a China para que fosse estudada e desafiada por mais jogadores que poderiam aprimorar ainda mais o algoritmo. Essa parceria marcou um dos passos mais importantes do setor, mas também acabou se tornando uma exceção, porque infelizmente, parcerias como essa são cada vez mais incomuns devido aos atritos políticos envolvendo as nações líderes em IA, que se distanciam cada vez mais e adotam uma postura adversária. A Comissão de Segurança dos Estados Unidos já admitiu que a China é vista como uma inimiga nesse critério, e que algo deve ser feito para impedir ou ao menos frear o seu crescimento tecnológico. Em um relatório de Eric Schmidt, presidente da comissão no campo de IA, existe uma indicação direta de que os Estados Unidos devem permanecer à frente nessa corrida para garantirem sua hegemonia militar e a segurança de seus cidadãos. Existe uma janela de liderança que não pode ser perdida, pois caso a China desponte, novas tecnologias poderiam ser desenvolvidas e patentes emitidas, fazendo com que todo o Ocidente ficasse à mercê dos interesses do Partido Comunista Chinês, o que é temido em todo o mundo. Dentre os setores estratégicos, o que mais poderia ser afetado é o farmacêutico, como a própria história já mostrou. Em 2020, uma equipe de pesquisa do MIT conseguiu através de inteligência artificial, criar um antibiótico estruturalmente único e que jamais havia sido observado na natureza. A equipe fez o upload de mais de 100 milhões de compostos químicos na base de dados do algoritmo, que sozinho, foi capaz de decifrar seus comportamentos e como reagiriam uma vez unidos. A IA literalmente descobriu as leis da natureza, mesmo com muitos cientistas afirmando que isso não seria possível. Diante disso, muitos passaram a enxergar a inteligência artificial como uma força motriz que poderia revelar inúmeros segredos e métodos novos em diferentes campos da ciência, abrindo portas para novos medicamentos, tratamentos e produtos de todos os tipos. Com tanto a ganhar, Pequim sabe que não pode ficar atrás. Os chineses enxergam a IA como uma tecnologia de potencial imensurável, assim como a eletricidade foi no passado. Os líderes do Partido Chinês entendem que a inteligência artificial será a chave para sustentar o crescimento econômico e fazer com que o país continue na trilha do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que inova dentro de sua própria indústria. Entretanto, há aqueles que apontam que não é bem assim, e que a iniciativa não parte de Pequim, mas da China como um todo.
Em um artigo do professor Jeffrey Dean, pesquisador do Centro de Cooperação e Segurança Internacional da Universidade de Stanford, ele afirma que apesar de Pequim impulsionar pesquisas e incentivos, são as próprias empresas chinesas que escolheram seguir esse caminho. Antes mesmo do Plano Central de Inteligência Artificial ser revelado em 2017, já haviam províncias chinesas com políticas semelhantes e mais concentradas. O Partido Chinês está apenas seguindo a direção definida por outros atores dentro do país. Mesmo a ala mais radical do partido precisou reconhecer que planificar a economia não era uma boa ideia, o que permitiu o surgimento e o protagonismo cada vez maior de empresas privadas dentro do país. A Baidu, por exemplo, recebe incentivos fiscais para reinvestir parte de sua receita em inovação, burlando assim a noção de que uma economia fechada como a chinesa não seria capaz de gerar inovação e competitividade. O certo grau de controle exercido por Pequim ainda oferece desafios, mas também acaba ajudando. Apesar de parecer contraintuitivo, a cultura que se desenvolve na China atual, mesmo com a forte presença do Estado, é a de inovação e competitividade, e até mesmo mais forte do que em muitos outros países. Isso explica o crescimento das empresas chinesas em escala global, e também o porquê de haver um interesse tão grande do país em Taiwan, que pode ser fundamental para a manutenção desse crescimento. Como o próprio presidente do país, Xi Jinping, já declarou, tomar Taiwan é apenas uma questão de tempo para os objetivos chineses, e a corrida pela inteligência artificial é essencial para se entender isso. É nessa pequena ilha asiática que são produzidos os melhores e mais avançados chips para execução desses sistemas. Pode-se argumentar que a América está a algumas décadas de Taiwan nesse quesito, mas a China está há gerações inteiras. Mesmo injetando bilhões de dólares em pesquisa, o atraso não pôde ser recuperado, e a única saída para a China é se reunificar com a ilha. À medida que as tensões aumentam, porque Taiwan não deseja fazer parte da República Popular Chinesa, a solução militar vem se mostrando cada vez mais provável, e novamente, a inteligência artificial pode ser determinante para a solução desse conflito. No geral, as implicações que a IA traz para conflitos armados é que tudo vai acontecer muito mais rápido. Com IAs no controle de sistema de ataque e defesa, o meio tempo entre tomar decisões e colocá-las em prática significa morte, porque esses algoritmos são muito mais rápidos do que as mentes humanas e também levam em conta muito mais cenários. Essa é a grande armadilha filosófica das IAs porque, enquanto o mundo quer tomar decisões educadas, levando em conta fatores políticos e morais, as IAs prezam apenas pela eficiência. E enquanto a mídia de países ocidentais se foca nas perdas humanas que uma decisão desses algoritmos pode gerar, nações mais rígidas como a China poderão estar se beneficiando de decisões unilaterais e que não levam em conta esses mesmos fatores. Mas é claro que isso ainda não passa de especulação. No passado se pensava que a eletricidade seria responsável por dar fim a todas as guerras, e o que se enxergou na prática foram melhorias no campo das telecomunicações. Não houveram armas de choque em massa ou lasers, mas sim o rádio e o telégrafo, que mudaram a realidade ao seu próprio modo. Portanto, é impossível prever com precisão o impacto da inteligência artificial na guerra, mas também não faz mal tentar entender o perigo que podem representar. E por fim, voltando ao relatório de Schmidt, segundo o comissário, para permanecer à frente nessa corrida, os Estados Unidos precisam importar as melhores mentes do mundo para que venham trabalhar no Vale do Silício, o que não é observado nas políticas mais recentes do país, além de também precisar vencer a guerra ideológica que vem se formando ao redor do assunto. Como é definido no próprio relatório, a forma como a China utiliza e implementa a inteligência artificial é assustadora, não levando em conta a privacidade e a liberdade individual de seus cidadãos. Na visão de Schmidt, seria impraticável replicar ou mesmo propor um modelo semelhante em solo americano, porque a população ocidental jamais aceitaria ser vigiada dessa forma. Por conta disso, os gigantes do Vale do Silício não precisam se preocupar no curto prazo em perder o protagonismo para empresas chinesas, sendo necessário ficar atento apenas contra a espionagem e a dominação carismática, como no caso do TikTok e de demais aplicativos chineses que se popularizaram recentemente. São tantas variáveis que fica difícil entender como será o comportamento desses agentes nos próximos anos e como planejam despontar na corrida pela inteligência artificial. Mas o que é unânime em um cenário tão incerto quanto esse, é que a guerra ideológica e a competitividade, ao invés de serem benéficas para a inovação, apenas atrapalham os negócios e o progresso da ciência como um todo. A competitividade fomenta a inovação, mas a falta de colaboração também a coíbe. O caso da DeepMind é um exemplo perfeito de como a colaboração de cientistas de todo o mundo pode fazer com que soluções e melhorias sejam alcançadas rapidamente. As aplicações da inteligência artificial são inúmeras, e às vezes, o concorrente pode ter a melhor solução, fazendo com que essa disputa seja ruim para ambos os lados.
Quando interesses políticos são protegidos, inovações, melhorias e invenções são todas atrasadas, o que posterga o progresso e faz com que o mundo deixe de ser um lugar mais rápido e melhor, quando as IAs poderiam estar fazendo tudo isso, e muito mais. E você, o que acha de toda essa situação? Na sua opinião, quem será o próximo líder na corrida pelo domínio da inteligência artificial? Deixe o seu comentário abaixo.